Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Estamos de volta para mais um fantástico, excepcional, fora de série episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje nós vamos começar o capítulo 6 de Levítico, esse estudo sequencial da Bíblia, essa pregação expositiva. Estamos estudando capítulo por capítulo. Agora no livro de Levítico nós já fizemos Gênesis, Êxodo, João, Lucas, tudo prontinho para você aí, todos os capítulos explicados de uma forma clara, objetiva, com muita teologia, história, arqueologia, antropologia, enfim, muita teologia gratuita e a um toque do seu dedo no celular. A gente tem trabalhado há quase 2 anos nesse projeto de explicar toda a Bíblia para você. Falta bastante ainda, hein? Vamos lá. Firmes e constantes, sempre avante. Se você tem gostado, compartilhe, fale desse trabalho, entre em contato conosco aí pelo Instagram, Entendes _ o que estás lendo. Nós estamos lá, nós estamos também aí no e-mail, no WhatsApp, você encontra aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, enfim, em tantos Amazon Music, Apple Podcast, tá em muitos lugares aí esse podcast, em 14 países, em 5 continentes. Tá bom? Chega de falar agora sobre isso, vamos mergulhar aqui fundo na palavra de Deus. Você gosta de um estudo profundo? Está no lugar certo. Então veja aqui no capítulo 6, versículo 1 ao 7, e aqui no primeiro parágrafo, aqui no comecinho, esse começo aqui do capítulo 6, ele poderia estar incluído no capítulo anterior que a gente viu, pois é a conclusão do assunto comentado ali que a gente já viu nos episódios anteriores. Então veja que os últimos parágrafos, eles tratavam do chamado sacrilégio, ou transgressão nas coisas sagradas de Deus. Isso se refere à transgressão entre homem e homem também. E nós temos aqui, vamos lá, resumindo para você entender, detalhe por detalhe, que coisa anota aí no caderninho para você tirar as dúvidas. Uma enumeração de erros, eles poderiam ser distribuídos em 2 classes. Poderia ser primeiro em relação às coisas sob custódia, aquilo que lhe foi entregue para guardar, e sob este título ele pode incluir coisas deixadas em penhor, cuja posse é posteriormente negada. Também coisas emprestadas e retidas de forma fraudulenta. 2. Em relação à comunhão, e isso poderia referir-se em matéria de parceria, a reivindicação de lucros de interesse único que devem ser divididos, ou a transferência de responsabilidades que devem ser suportadas em conjunto e integralmente na conta do outro. Então veja que no hebraico aqui, a palavra que é clara aqui como colocar a mão. Qualquer fraude nos negócios ou no comércio estaria, portanto, sob este título: por peso leve, por medidas curtas, por balanças falsas, amostras falsas, adulterações, deturpação de valores ou pelas quais um empregador poderia ser roubado. Então veja que executores administrando propriedades de modo a enriquecer as custas de seus pupilos também pode enquadrar aqui nessa classe. Funcionários públicos manipulando contas para embolsar saldos ou aceitando subornos para favorecer alguns empreiteiros específicos em prejuízo de concorrentes ou do próprio público. Isso tudo é desonestidade. Havia também referência em matéria de violência, tal como em 1 Reis, capítulo 21, versículo 15 ao 16, uma coisa tirada pela violência, como no caso de
de Nabote, a vinha de Nabote, que envolvia ali Acabe, o rei Acabe, Jezabel. Você pode ler lá em 1 Reis capítulo 21 e conhecer essa história. Qualquer tipo de opressão, sob pressão da necessidade, sob ameaças, reter remuneração sob serviço. Tiago também cita isso, em Tiago capítulo 2, versículo 6, em Tiago capítulo 5, versículo 4 e 6. Quando mentiras são contadas para encobrir esses subornos, essas desonestidades, também. E alguns podem ter a ousadia de negar veementemente em face de testemunhas ao contrário, que entraram em posse fraudulenta de alguma propriedade. Veja que é mais facilmente negado quando não há testemunhas para atestar a entrega ou provar custódia ou confiança contra o titular. Havia também questões quando juramentos são feitos para dar apoios às mentiras. Olha só. 2 Crônicas 16, 9, Salmos capítulo 34, versículo 15, Provérbios capítulo 15, versículo 3, são referências bíblicas que nos afirmam que Deus é testemunha de tudo. Veja só, ele costuma ser um observador silencioso. É um terrível agravamento de um erro pensar que alguma coisa possa ser feita escondida dos olhos de Deus. Veja que as ofensas, elas não podem, portanto, ser tratadas levianamente por causa da insignificância da pessoa prejudicada, quando o Todo-Poderoso também está em causa. Veja que em todo o interesse que Deus tem na justiça das ações humanas, ele tem o bem do homem no coração. Havia a lei da reparação, que deveria compensar a pessoa lesada pelo dano. Ele deveria restaurar. Se isso não puder ser feito da mesma forma, então uma estimativa deveria ser feita do valor e o valor pago, pagamento feito. Então veja que era feito em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Nós podemos comparar lá com Levítico capítulo 5, versículo 15. Em um ciclo, ele seria algo em torno aí de 11,4 gramas de prata, mais ou menos. Tá bom? Então, ele acrescentaria uma quinta parte, e esta é uma consideração adequada para a inconveniência que o proprietário poderia ter sofrido com a fraude. Veja que se a estimativa ela for como alguns leem em Levítico 5,15, 2 ciclos, então a restauração seria quádrupla, já que a expiação era meio ciclo. Isso concordaria com Êxodo capítulo 22, versículo 1, como também com 2 Samuel 12, 6, e lá em Lucas capítulo 19, versículo 8, no caso de Zaqueu, quando ele disse que pagaria quadruplicado se houvesse causado dano a alguém. Ele dará a quem pertence no dia de sua oferta pela culpa. A oferta pela culpa ela não seria aceita de outra forma. Os amigos de Jó eles tiveram que fazer as pazes com ele antes que seus sacrifícios fossem aceitos. Jó capítulo 42, versículo 8. Veja também Mateus capítulo 5, 23 ao 24. Se tiver alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta lá, vai e reconcilia com ele primeiro e depois volta. Ele então trará sua oferta pela culpa ao Senhor. Um carneiro que é perfeito. Deus não aceitará nada que seja imperfeito. Havia questões de propriedade humana e de desonestidade. As instruções divinas aqui dadas, no versículo 7, quanto à oferta pela culpa, no caso de injustiça entre homem e homem, por herança ou pelo trabalho, adquirimos propriedades. Um homem tem o direito de dizer a respeito de um objeto assim adquirido legalmente: isso é meu. A posse de alguma propriedade ela é cuidadosamente protegida pelas declarações da palavra de Deus. Os mandamentos do Senhor tornam a violação desse direito um pecado gravíssimo. A nossa responsabilidade a qualquer hora de estabelecer a vontade de Deus. 5 casos especiais são aqui
detalhados e a gente vai ver um pouquinho aqui de forma resumida. Vamos lá. Quebra de confiança ou falha em devolver qualquer coisa emprestada, mentindo, naquilo que lhe foi entregue para guardar, versículo 2. Deslealdade na parceria ou cooperação, em comunhão. Apropriação violenta ou por meio de sofrimento, opressão, uma coisa tirada pela violência, ainda no versículo 2. Ainda no versículo 2, fraude no comércio, enganou o seu próximo. Versículo 3, retenção ilegal de algo adquirido acidentalmente. Encontrei o que estava perdido. Por exemplo, a desonestidade, de qualquer forma que se manifeste, é um pecado grave contra Deus, bem como um mal feito contra o nosso semelhante. Ao cometer qualquer uma dessas ofensas, disse que uma alma peca e comete uma ofensa contra o próprio Deus, contra o Senhor, versículo 2. Evidentemente, tirar de nosso próximo o que é dele é uma grande contravenção aos olhos de Deus. 2 dos 10 mandamentos em Êxodo 20 são dirigidos contra isso. Não furtarás e não cobiçarás aquilo que não é teu. Roubo, desonestidade é pecado. É um erro para o próximo, um dano para nós mesmos e uma ofensa contra Deus. Triplo. Pecado triplo. Contra o próximo, contra nós mesmos e contra Deus. Devemos de fato fazer nosso sacrifício a Deus. O judeu ele deveria trazer o seu carneiro sem defeito. Versículo 6. O versículo 7 diz que uma expiação deveria ser feita perante o Senhor e sua transgressão lhe seria perdoada. Nós devemos trazer o sacrifício de um espírito contrito e pleitear o único sacrifício por todos os pecados e seremos perdoados. Mas também nós somos obrigados a fazer restituição onde isso for possível. O judeu ele deveria restaurá-lo no principal e acrescentar a 5ª parte a mais. Versículo 5. Ele deveria mais do que compensar o dano que havia causado, para que a vontade de Cristo a nosso respeito em tal caso possa ser totalmente feita, para que nossa própria consciência seja perfeitamente limpa e imaculada e para que nosso irmão tenha motivos para estar satisfeito conosco. Façamos não apenas uma compensação adequada, mas ampla ou mesmo transbordante pelo mal que nós cometemos. Existem também ofensas que são cometidas intencionalmente. Muitas delas. Estes foram atos de mentira, de fraude, de engano, de violência, ou qualquer injustiça social envolvendo transgressão consciente dos direitos de nosso próximo. Ofensas contra os vizinhos, ofensas contra Deus. A preservação dos direitos individuais no espírito de uma lealdade comum a Deus. Somos todos irmãos. Se alguém ofender, que sua ofensa seja prontamente reconhecida e expiada, e prontamente perdoada. Enquanto simplesmente retribuirmos, não curaremos a mágoa. Devemos mais do que retribuir. A restituição, ela foi do principal e a 5ª parte mais do mesmo. Esse regulamento ele foi fundado no amor divino como a essência da lei divina. Devemos remediar os erros com espírito de benevolência. Isso é típico da cruz de Cristo, meus queridos. A divina plenitude da redenção é apresentada. As ofensas dos homens, elas são mais do que compensadas. Seu estado redimido é um avanço sobre seu estado de inocência. A nova lei, ela é melhor que a antiga. Cristo em nós não é apenas a crucificação do pecado e do mundo, mas a esperança da glória. O cristão ele encontrará no sangue da expiação tanto uma purificação da culpa, quanto uma lavagem de regeneração e renovação do Espírito Santo de Deus. É contemplado pelo legislador supremo que se um homem ele nutrir um pensamento desonesto
provavelmente passará da fraude à falsidade, quando necessário, da falsidade ao perjúrio, e jura falsamente. E isso é verdade para a vida. O pecado não é apenas a consequência do mal que veio antes dele, mas é a causa de mais pecados que se seguirão. Não é apenas a criança, é o pai do erro. Aprenda isso, meu querido, e anota aí. Nenhum homem que peca, ele pode dizer até onde o seu pecado levará. Lembra de Azael, Geazi, Acabe, Judas, etc. Como diz a expressão em latim, facilis descensus averni, fácil a descida para o inferno, algo assim como indo para o inferno. E os casos com os quais estamos familiarizados, eles não são exceções notáveis. São ilustrações de um princípio em ação em todos os lugares e sempre. A desonestidade, naturalmente, se não necessariamente, a leva a mentira, e a mentira leva a perjúrio. Um pecado é fruto de outro e certamente dará outros frutos maus. Meus queridos, nós às vezes pensamos que o pecado não acarreta penalidade. Assim pareceu ao salmista, lá no Salmo 73, mas ele estava errado, como ele próprio concluiu no versículo 15. Não apenas termina desastrosamente, então entendi o fim deles, mas resulta em dano espiritual imediato e certo. No dia em que o fruto proibido é comido, morremos na alma. Esse fato da difusão do pecado ajuda a explicar o mal excessivo dele à vista de Deus. Pode muito bem ser considerado uma coisa má e amarga, uma coisa que ele odeia, que abomina. Uma razão muito forte para o arrependimento. Um incentivo igualmente forte para o cultivo da santidade no coração e na vida. Em Levítico a gente fala muito sobre pecado, não tem jeito. É o tempo todo sacrifício sobre pecado, detalhes de pecados. Mas é interessante a gente ver como tudo funcionava, como tanta coisa precisava, tanto tipo de sacrifício, tanto tipo de cerimônia, tanto tipo de ritual para esse pecado, para aquele pecado, esse tipo de animal, esse tipo de oferta. E agora, meus queridos, você não precisa de mais nada disso. Se alegre nisso. Jesus é o sacrifício perfeito. Deus abençoe, a gente volta em breve no próximo episódio. Tem muita coisa legal para a gente continuar aprendendo. Essa jornada vai ser fantástica, já tem sido, e muito mais edificante de aprendizado para as nossas vidas, como as coisas aconteciam ali naquele judaísmo recente, ali no comecinho, e como que é hoje, a gente vai comparando e vai vendo as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Um abraço, até breve, Deus abençoe, tchau, tchau.